Muito estimado Padre Frederico, nosso pároco, estimado seminarista Welson, povo de Deus aqui presente, queridos internautas. É uma alegria, um júbilo para vocês celebrar hoje o 13º ano da criação desta paróquia, dedicada a Santa Catarina de Sena, uma santa do século XIV, doutora da Igreja. O Santo Padre, o Papa Francisco, logo nos primeiros anos do seu pontificado, disse uma das frases talvez mais eloquentes do seu pontificado: a Igreja não é uma ONG. E isso precisa ser meditado. A Igreja Católica, a Igreja deixada por Nosso Senhor, ela não se equipara a nenhuma outra formalidade institucional neste mundo, porque a Igreja, ela é o mistério de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é uma espécie de epifania do mistério de Cristo no mundo. Na verdade, a Igreja, ela é Cristo. O ressuscitado se faz presente no mundo através do seu corpo místico, que é a Santa Igreja. Nós somos os filhos da Igreja que entramos nela pelo santo batismo. A Igreja é maior do que nós. A Igreja não se equipara a um partido político, a um sindicato, a um grupo qualquer. A Igreja é o mistério. E nós estamos dentro deste mistério, que é a estampa espiritual da própria Trindade neste mundo, onde Cristo é o centro da Igreja. E o mistério da Igreja, ele é como um vento impetuoso do Espírito de Cristo e do Pai, que vai atualizando na história, no mundo, os mistérios de Deus. A paróquia é a expressão da Igreja. A nossa paróquia é o mistério. E aqui nós estamos na Igreja Paroquial, que é uma grande dádiva para nós. Nós sofremos nos últimos 70, 60 anos toda uma perseguição à fé, uma perseguição ao sagrado que o mundo nunca viu antes. Porque a brutalidade do Império de Roma, que destruía as igrejas dos cristãos, queimava tudo, mas eles nem sabiam o que era aquilo. Mas hoje as pessoas sabem o que é a igreja e perseguem a igreja, às vezes de dentro. Quantas vezes eu escutei na minha juventude, no grupo lá da PJ, onde a gente participava, aquelas palavras: não, a igreja, o templo não é nada, as pessoas que é tudo. Não, o templo é a igreja e nós somos os filhos da igreja. É aqui no templo que nós vivemos um momento sagrado. A igreja é um lugar sagrado. A igreja paroquial, a igreja matriz, ela é o coração do sagrado na cidade. Porque aqui nós temos Jesus eucarístico, nós temos o altar de Deus, onde a família paroquial, os filhos e filhas da igreja, se alimenta na Eucaristia. E foi exatamente num templo que a Virgem Maria e São José trouxeram o menino Jesus, como nós acabamos de ouvir no Evangelho, para ser apresentado conforme a lei de Moisés.
E no templo estava o sacerdote, Simeão, zeloso sacerdote de Deus, que cuidava esmeradamente do templo, que zelava da casa de Deus, que guardava a Torá, a lei de Deus, com todo o amor. Um homem, um sacerdote antigo, que no seu coração Deus havia revelado que não haveria de morrer sem antes ver o Cristo do Senhor. E quando ele contempla no silêncio do templo, e os nossos templos sagrados devem ser bastante silenciosos, ao ver ingressar no templo um casal com um menino nos braços, Simeão foi tocado por Deus, pelo Espírito de Deus, que o Messias, o esperado de Israel, entrava. Veja, meus irmãos, que cena tão linda. São José e Nossa Senhora trazendo o menino Jesus, que Simeão toma em seus braços, louva a Deus, e ao final ele diz: podeis deixar o vosso servo ir em paz, porque meus olhos contemplaram a luz das nações. A alegria daquele sacerdote de ter visto e tocado nosso Senhor, o Messias. E a profetisa Ana, que havia ficado viúva aos 26 anos e que se tornara uma ajudante do templo, uma cuidadora do templo, estava ali assistindo aquele momento tão belo da apresentação do menino Jesus no templo. E naquele momento Nossa Senhora recebe uma palavra que ela vai viver ao longo da sua vida com Jesus, até no patíbulo da cruz, quando ela e o discípulo João contemplam a morte do Senhor. Simeão lhe disse: este menino será causa de queda e erguimento em Israel, e uma espada de dor transpassará o seu coração. É uma palavra muito forte. É o incenso. É a alergia do incenso. O incenso cor-de-rosa, que geralmente é os muçulmanos que faz, me dá alergia. Este menino será causa de queda e reerguimento, e uma espada de dor transpassará a sua alma. Nossa Senhora guardou tudo no silêncio, essas palavras que vão sendo cumpridas ao longo da sua vida. Agora, meus irmãos, que beleza a primeira leitura de hoje, quando aquele que ficou com Nossa Senhora no silêncio da morte de Cristo no Calvário, o evangelista João, que escreveu a primeira carta, que hoje nós lemos seu capítulo 2, em que ele nos chama e nos mostra que para saber se a gente conhece Jesus, nós temos que guardar seus mandamentos. Quem diz eu conheço a Deus, mas não guarda seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está com ele. Hoje nós temos muito na igreja gente que se diz católica, que se diz cristã, mas que não guarda os mandamentos de Deus. Gente que não quer ter filhos, gente que usa os anticoncepcionais para não ter filhos, mulheres que colocam um DIU dentro do útero que causa um aborto todo mês, católicos que vivem nos vícios, católicos que estão juntos, que podem casar na igreja, mas não querem casar na igreja,
nega o sacramento do matrimônio. Sacerdotes que não celebram a Eucaristia como deve. Então há um mal que está presente na comunidade igreja, no povo que foi mergulhado na igreja pelo batismo. Não basta, meus irmãos, eu dizer eu creio, mas é preciso testemunhar a fé. A fé católica, que é um dom do Espírito Santo que nós recebemos, ela produz em nós o desejo de imitar Jesus, de fazer o que Jesus fez, de olhar o mundo como Jesus olhou, de viver como Jesus viveu. Por que que nós devemos fazer este sacrifício do seguimento a nosso Senhor, deixando que a sua palavra, como diz o evangelista, seja guardada pelo nosso coração? Porque nós cremos na vida eterna. Nós cremos que a nossa alma veio de Deus, encarnou neste corpo, que a matéria, que a terra nos deu através dos nossos pais, e que o nosso fim último será a volta a Deus. Esse é o nosso caminho. Por que que nós estamos aqui, nesse dia calorento, muitos de vocês com tantas coisas a fazer? Vocês estão aqui para celebrar o aniversário da paróquia, para escutar a palavra de Deus, para comungar o corpo do Senhor, para viver a piedade, o amor de Deus, porque nós cremos no céu. E o critério de São João para saber se estamos com Jesus é este: quem diz que permanece nele deve também proceder como ele procedeu. O olhar de Jesus se dirigia para onde? Para o Pai. Toda a oração de Jesus é ao Pai. As suas palavras se dirigem ao Pai. É um olhar para o alto, é um olhar para Deus, é um olhar para aquele que enviou Cristo, que é Deus mesmo, para nos salvar. Ou seja, a nossa vida deve estar sempre voltada para o alto. Católico não crava seu coração na terra. Não. As coisas deste mundo são passageiras. Isso os santos nos ensinaram, a imitação de Cristo nos ensina, a Filocália de São Francisco de Sales também, Santo Afonso Maria de Ligório, os grandes santos, Santa Catarina de Sena, nos ensina que o coração de cada um de nós não pode estar nesse mundo, mas já em Deus. Tem tanta gente em nossos tempos que já não acredita mais na vida eterna, que já não crê mais nas palavras de Jesus. Neste momento, na Argentina, o Senado está discutindo, e agora eu estava a escutar uma senadora feminista, comunista, defendendo o aborto. Coisa terrível. Depois um deputado já velho, da mesma forma, dizendo: esse tema já deveria ter sido resolvido, porque é um direito das mulheres o aborto. Quem tem o direito de matar os outros? Aborto é pecado mortal, é pecado que leva ao inferno. Ninguém tem direito sobre a vida humana. Por que que aquela deputada feminista, comunista, ateia, e aquele deputado, não, senadora, e aquele senador já velho, que certamente já é avô, são a favor do aborto? Porque eles nasceram, gente, porque eles não foram abortados.
O aborto é um crime hediondo que brada aos céus. Ah, mas uma mulher que foi estuprada, que teve uma relação com alguém quando ela estava embriagada e ficou grávida, tem o direito de abortar? Não, não tem. Ah, mas isso é um absurdo, uma mulher, nessa circunstância, criar um menino. Não é, porque a criança não tem culpa do pecado. E aqui no Brasil nós temos um padre, e lá no México tem outro. Excelente padre, um do Rio de Janeiro. Outro dia ele dava um testemunho. Eu quero agradecer a minha mãe, que apesar de ter sido estuprada, de nem conhecer quem a estuprou, deixou que eu nascesse. E lá no México, a mesma coisa, um padre, que a mãe foi estuprada, não quis abortar e hoje o menino é padre. Por que, gente, que as pessoas querem aborto? Por que as pessoas querem as coisas fáceis? Porque elas perderam a noção de eternidade. Porque elas não pensam mais na vida após a morte. Todos nós vamos morrer. Todos. Todos vamos dar contas diante de Deus. Ah, mas eu não quero sofrer. A gente escuta isso o tempo todo. Ah, eu não quero ter filhos, eu não quero ter muitos filhos, porque é muito sofrimento. Olha que mentalidade. A nossa vida neste mundo é amar e sofrer. Santa Catarina de Sena, vocês sabem quantos irmãos que ela teve? Quantos, Padre Federico? 24. Parece que 24 filhos. Santa Catarina de Sena. Na minha família, eu tive ancestrais que tiveram 20 filhos e criaram todos e não fizeram mal à terra. Ah, mas eu tenho o direito de ser feliz. Quem já ouviu alguém falar isso? Vocês acreditam que eu ouvi isso de um homem de 66 anos, já com 40 anos de casado, 8 filhos, que começou, porque tem dinheiro, um relacionamento com uma menina de 30 anos e se encantou. E eu fui conversar com ele, ele disse: não, bispo, eu tenho o direito de ser feliz. Tem 12 anos isso. Eu tenho o direito de ser feliz. Ninguém tem direito de ser feliz. Quem dá a felicidade é Deus. E quem quer ser feliz? Ser feliz é carregar a cruz. A nossa vida é imitar Jesus Cristo. Essas palestras de autoestima que coloca isso no coração das pessoas são meras bobagens. Porque o mundo não é fácil. Vocês acham que alguém passa por esse mundo sem sofrer? Agora, nós católicos, nós cristãos, a gente tem uma maneira diferente de sofrer dos pagãos. A gente sofre olhando para Jesus na cruz. Na cruz de Jesus, eu encontro sentido para a minha vida, para a minha velhice, para minhas doenças, para a morte das pessoas que a gente ama. É aqui. Aqui está a felicidade, na cruz. Aí os comunistas xingam a gente, diz que o catolicismo é uma alienação. Os comunistas. O comunismo não serve para nada. O comunismo tem a sua raiz na maldade e na negação de Deus. Por isso que um católico nunca pode ser um comunista. Nunca. O comunismo é a favor do aborto, destruição da família, destruição da liberdade das pessoas. Veja a China e a Rússia, Coreia do Norte, Nicarágua.
Venezuela, Cuba, então, não respeita a fé, não respeita a família, não respeita Deus, não respeita a liberdade nem a propriedade privada. Horrível. E ainda diz, o paraíso é aqui. Nós vamos fazer uma sociedade socialista para que o paraíso seja aqui. Tem mais de 100 anos que eles estão lutando, não conseguiram e já mataram mais de 100 milhões de pessoas. São abortistas, terríveis, feministas, tudo isso. Não aceita a felicidade depois da morte. Não aceita este caminho. A felicidade de Santo Tomás de Aquino é quando nós estivermos na plenitude de Deus. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios 15, 28, ele diz, quando todos serão em Deus, aí vai estar a felicidade. Então, meus jovens, fico feliz que tem vários jovens aqui na igreja, crianças. A nossa felicidade não é esse mundo, não. Então, aquele homem deixou a esposa, mau exemplo para os netos, um homem de quase 70 anos, para ir viver com uma moça de 30 anos que serve para ser sua neta. Feliz, a carne, o pecado. A moça linda, nova, a sua esposa, mãe de tantos filhos, já cansada, agora ele está com uma mulher nova. Só que as coisas do pecado, os prazeres deste mundo, as vaidades, o orgulho deste mundo, gente, é como o coice dos porcos, é pequeno, tudo é pequeno do mundo. Passaram-se 6 anos, ele deu um derrame, e sabe quem foi cuidar dele no final da vida? A esposa, a velha, que ele diz, não, você já não me completa mais, eu vou viver minha vida, eu tenho o direito de ser feliz. A própria amante, que pegou a Hilux dele, que pegou um apartamento, que pegou lá umas vacas brancas, o dinheiro da poupança. Quando ele deu o derrame de madrugada, ela ligou para o filho mais velho. E ele, gungunando, dizia que queria voltar para casa. Por quê? Porque ali naquela hora, ele viu que aquela que dava prazer para ele, prazer curtinho, coice de porco, agora não o queria mais. E a mãe do apostolado da oração, mulher santa, piedosa, de jejum, de oração, de ofício de Nossa Senhora, mulher piedosa de confissão todo mês, que muitos padres não gostam mais de gente assim, infelizmente. Ela disse, não, a minha aliança está aqui. Eu casei com ele para viver até a morte, pode trazê-lo. Cuidou dele. Menos de um ano depois morreu. Morreu sem a confissão. Orgulhoso, miserável, nu e pobre. Porque uma pessoa que morre sem a confissão, sem a comunhão, sem a unção dos enfermos, porque não quer, é um nu e pobre. O que adianta, meus irmãos, passar essa vida no prazer, nas alegrias, nas consolações do mundo, depois no final perder a alma? E a tristeza da esposa é porque o padre da paróquia nem sequer quis lá para tentar ganhar a alma dele. Morreu impenitente.
Lembra daquele canto da Quaresma? Pecador, agora é tempo de contrição e de temor. Segue a Deus, despreza o mundo, já não seja pecador. Passam meses, passam anos, sem que busque o teu Senhor. De um dia para o outro, assim morre o pecador. Lembra? Esse canto eu aprendi com a minha bisavó Maria das Dores, em 1965. E com a minha vó Benedita Maria de Jesus e minha mãe. Andando na procissão, que coisa impressionante, o Padre Santo, piedoso, de confessionário, um padre que zelava das almas, ensinando esses cantos na procissão. É isso, gente. A nossa vida deve ser uma vida muito simples. A gente deve querer Deus. Sempre querer Deus. Nós estamos nesse tempo do Natal. Onde está o presépio? Está ali atrás, né? O presépio. A gente olha para o presépio, o que a gente vê? A pobreza de Jesus. A gente olha para a vida de Jesus e vê a pobreza dele. E a gente olha para a cruz e vê a pobreza da cruz. E isso é para mostrar, Deus veio mostrar para nós, gente, que não é este mundo que nos salva, não é este mundo que nos dá o caminho do céu, mas é a nossa fé acompanhada das boas obras. E olha, o católico é chamado a ser humilde. Quem não tem humildade não vai para o céu, porque a humildade é uma coisa do demônio. Aliás, o orgulho é uma coisa do demônio, a humildade é uma coisa de Deus. Cristo é o humilde do Pai, que vem. Deus vem do céu se fazer homem, sofrer e morrer por nós. O demônio é o orgulhoso, que foi derrotado por causa do seu orgulho e quer que a gente seja também orgulhoso. Então a nossa luta é grande, por isso nós precisamos do jejum, da penitência, fazer a esmola, rezar, ler a palavra de Deus, ler o catecismo, participar da missa, escutar a missa inteira, não deixar a missa no domingo, zelar da nossa família, ensinar os meninos a rezar, viver bem o casamento, a honestidade no matrimônio, ser fiel a Deus. É esse o nosso caminho. Fora desse caminho, não há nada que possa nos dar a salvação. Pobre de quem amarra seu coração às vaidades desse mundo. Pobre de quem verga a sua vida para adorar a natureza, que hoje é uma tendência muito grande, uma ecologia esquisita, uma teologia ecológica, que você fica só contemplando a natureza, as cachoeiras, as montanhas, as árvores, e esquece que isso é obra de Deus. Santo Tomás, e o livro da sabedoria na Bíblia, ensina para nós que a natureza, a beleza dessas montanhas, tudo aqui deve fazer o quê? Levar o meu coração ao Criador, porque foi Deus que fez. Nosso coração não está aqui, mas em Deus. Por isso que na missa a gente fala, corações ao alto. E vocês respondem o quê? Nosso coração está em Deus. É isso, o nosso coração deve estar em Deus. Quem faz esse caminho não sofre quando vem o câncer, não sofre quando tem que sepultar uma pessoa querida da família, não sofre quando passa por provações, porque o coração já está em Deus. Foi isso que Santa Catarina de Sena, nossa padroeira, viveu. Santa Catarina viveu 33 anos, doutora da igreja, analfabeta. Como é que pode ser doutora se é analfabeta? Mas ela tinha uma sabedoria infusa. 5, 6 anos já consagrou a virgindade dela a Deus.
É engraçado, nós estamos tendo agora crianças com esses sentimentos. Volta e meia as pessoas me ligam: olha, o meu menino de 5, 6 anos quer ser santo. Vive celebrando a missa. Ah, minha menina de 7, 8 anos não quer vestir calça, só quer vestir a saia, quer ser parecida com Santa Teresinha, diz que quer ser santa. Mas é assim mesmo. São Padre Pio foi assim. Santa Teresinha do Menino Jesus com 4 anos já adorava a Deus. E quando viu a mamãe dela sofrendo na cama, ela ficou tão tristezinha, foi lá no terreiro rezar. E Jesus mostrou para ela o céu. E as almas felizes no céu com Deus, o céu aquela coisa extraordinária. Aí ela voltou, sentou perto da cama da mamãe e disse: mamãe, eu quero que a senhora morra. E a mãe falou: por que, minha filha? Porque o céu é lindo. E logo depois a mãe morreu. E ela foi uma santa, viveu 23 anos, 7 anos no convento, doutora da igreja. E Santa Catarina de Sena, que não sabia escrever nem ler, ela ditava as coisas de Deus. Tem livros maravilhosos como o Diálogo, como o livro sobre a Divina Providência de Santa Catarina de Sena, que ela nunca escreveu um A. Ela ditava, as pessoas escreviam os livros dela. E as 72 cartas que ela mandou para o Papa Urbano VI em Avignon, que o Papa tinha abandonado Roma, tinha um outro que queria ser Papa falso lá, aquela confusão toda, e ela mandava as cartas, tudo ditada, tudo. Começava sempre as cartas em nome de Maria Doce, em nome de Nossa Senhora de Maria Doce. E chamava a atenção do Papa. Foi dura. Santo Padre, venha, porque Roma é a sede do Papa. Se o senhor tiver que morrer na entrada da cidade, mas o senhor venha. E o Papa obedeceu Santa Catarina. E veio. E a igreja retomou a sua paz. Uma santa extraordinária. Ela tinha uma espécie de morte mística. Ela como que saía deste mundo e começava a falar as coisas de Deus, e os copistas escrevendo o livro O Diálogo, que eu aconselho vocês a entrar na internet, comprar e ler o livro de Santa Catarina de Sena, O Diálogo. Eu li esse livro há 35 anos atrás, quando eu me ordenei diácono. Eu fiz um retiro e durante o retiro eu li esse livro. Os sacerdotes assustam quando lê a parte desse livro que ela fala para os padres. Eu aconselho todos os padres, especialmente aqueles que estão frios no ministério, que não têm alegria com a missa, que não têm alegria no ministério, que está com o coração dividido entre as coisas santas e as coisas do mundo. Leia o Diálogo de Santa Catarina de Sena. O dia dela é 29 de abril. É feriado na cidade? Dia de Santa Catarina de Sena. É uma santa que vocês precisam conhecer, gente. É a padroeira de vocês. Compre o Diálogo de Santa Catarina e leiam. Conheçam os escritos que ela ditou. As cartas de Santa... Eu acho que eu te dei as cartas. Está lá as cartas de Santa Catarina de Sena ao Papa. É uma santa que a gente, conhecendo o que ela pensa, o que ela reza, o nosso coração dá saudade de Deus. Gente, ser católico é uma coisa muito linda. E eu digo para vocês, jovens, não tenham vergonha de serem da igreja. Não tenham vergonha de serem católicos. Sejam católicos para valer. Não coloque o coração de vocês na moda, nas coisas que passam, nos vícios. Vamos viver o amor, ajudar o que sofre, ajudar o pobre, dar bons conselhos, fugir das orgias, das bebedeiras, das coisas do mundo. Vamos ser de Deus, adorar o Santíssimo. 3 realidades nós precisamos ter muito na nossa vida: o sacrário, que inclui o altar, a Santa Missa, o santo sacrifício da missa, que é Jesus que nos salva na missa, e Jesus que se faz presente no pão e no vinho consagrados no seu corpo e no seu sangue, que continua na hóstia santa, que é o seu corpo, sangue, alma e divindade no sacrário. O católico deve amar a missa.
profundamente adorar Jesus eucarístico. Eu sei que muitos de vocês que me assistem sofrem nas suas paróquias porque já não temos mais essa piedade na igreja. Já não temos os sacerdotes piedosos em abundância como ainda tinha no passado, para promover o amor a Jesus eucarístico, que Santa Catarina de Sena amava. No seu livro Diálogo ela diz: quando eu comungo é o mesmo que eu beijar o sol de justiça, beijar o Cristo. E ela comparava a Eucaristia a este sol que aquece, que a gente não pode ficar sem ele, a Eucaristia. Depois o confessionário, confessar os pecados. Confessar os pecados. Quem quiser se confessar amanhã, eu vou ficar aqui 2 horas na igreja atendendo confissões, das 3 às 5, pode? Estou aqui, quem quiser confessar. Eu tenho vergonha de confessar com o padre Federico, que é uma bobagem, ninguém precisa ter vergonha de confessar com o padre. É padre, você pode ajoelhar e confessar. Eu vou ficar aqui atendendo confissão amanhã à tarde. E seria muito bom se algumas pessoas rezassem o terço da misericórdia. Aliás, eu vou ficar das 2 às 5. Vou ficar aqui num cantinho, lendo meu livro de São Bernardo. E quem quiser confessar, venha. Eu vou atender as confissões. Porque a confissão tira a alma do inferno. A confissão reata a nossa amizade com Deus. Cura a nossa alma apodrecida pelos cupins do orgulho, da vaidade, da jactância, da soberba. E a gente deixa de parecer com o diabo para parecer com Cristo quando nós confessamos. Imagina o católico, tem alguns de vocês que têm 30 anos que não confessa. 15, 10, 6, 5. Católico que quer ir para o céu confessa todo ano, pelo menos uma vez por ano. Ah, mas eu nunca matei, nunca roubei. Mas já falou mal da vida dos outros? Já contou piada pornográfica? Já viu zap pornográfico? Já compartilhou vídeos pornográficos? Isso é pecado grave. Quem vê pornografia peca mortalmente, não pode nem comungar, porque é um pecado duro, é um pecado contra o 6º mandamento da lei de Deus. Ficar pendurado em site pornográfico, repassando vídeos pornográficos, que vergonha, gente. Pecado mortal, para que isso? Maldades, macumba. É católico, mas vai na macumba. Vai nas coisas erradas. Vai no macumbeiro, vai no curandeiro e acha que está beleza. Pecado mortal. A Bíblia diz: Saul, quando consultou uma macumbeira, morreu, suicidou. Outro dia atendi uma pessoa da igreja que estava vendo vultos. Ah, bispo, eu vou andando, parece que tem um vulto andando atrás de mim. De noite eu não tenho nem coragem de sair sozinho. É um vulto. Parece que tem uns olhos esquisitos no meio desse vulto. Eu deito, parece que eu fico vendo um sapo no telhado, no forro da cama. Eu sinto caatinga onde não tem nada fedendo. Umas coisas esquisitas. Eu fui rezar com ela, falei: claro, você foi na macumba. Tinha ido, não vou dizer aonde, sem dizer depois processam a gente, né? Vocês sabem aonde. Vocês acham que o diabo tem alguma coisa boa aos outros? Não, porque a natureza do demônio é a maldade, é o orgulho. O demônio não tem nada que presta nele, mas nada, nada, nada. Satanás não tem nada que possa aproveitar a essência. E Deus o contrário, Deus é a bondade plena. Em Deus não tem nenhuma mancha, nenhum cisco. O demônio é a sujeira. Olha, eu fui lá e fui curada. Espera, o demônio dá e depois tira.
A satisfação do demônio é rir da destruição da obra de Cristo. E qual é a obra de Cristo? Eu, você, nós que fomos batizados, que fomos tirados do inferno para irmos para o céu. A alegria, a satisfação de Satanás é quando ele tira uma pessoa da igreja, por causa de fofoca, porque ficou com raiva do padre, com raiva de sei de quem. O padre deu escândalo na paróquia. Vocês que nos assistem, que têm tido escândalo às vezes na paróquia por causa do padre, você vai fugir da igreja por causa de padre escandaloso? O padre não é a igreja. Esse negócio de falar, o padre é a igreja, o bispo é a igreja, o povo é a igreja. Isso é uma bobagem. A igreja é Cristo, nós somos os filhos da igreja. Infeliz do sacerdote que não prospera no seu ministério. Infeliz do católico que não vai até o fim na santidade. Do casamento, do casal que não vai até o fim na santidade do matrimônio. Que a nossa paróquia seja um lugar do sacrário, do confessionário e do rosário. Essas três armas, nós vamos com elas vencer o demônio, vencer a nova ordem mundial, vencer a crise do mundo, vencer a peste da China, que está aqui no nosso meio, esse vírus chinês, essa coisa difícil. Vamos vencer tudo isso, porque é a fé que remove as montanhas. E nós queremos Santa Catarina de Sena, com Nossa Senhora, com o poder de Jesus, vencer tudo. E o mais importante, meus irmãos, não é a nossa vida neste mundo, mas é a futura vida nossa com Deus. Deus seja louvado e que nós possamos ir à frente até quando Deus nos chamar, assim seja. Amém.